Beleza. Bom, então a gente começa a entrar na definição de poder, né? E aí eu trouxe esse texto que é da minha tese e tem uma base de etnografia, para a gente discutir um pouquinho o conceito de poder, conseguir ver um pouco de prática assim, no conceito de poder, para fazer essa primeira aproximação com esse conceito do Foucault. Né? A gente já viu uma transição no texto passado, com Bourdieu um pouquinho, e agora a gente vê uma linguagem um pouco mais fácil, mais palatável, né? Para daí entrar no Foucault e a gente entender mais profundamente o que o Foucault quer dizer, para a gente entender a administração enquanto poder. Tá? Eu gosto desse texto porque ele traz um pouco o que a gente às vezes pensa como poder, só que nesse começo aqui, né, falando que poder parecia ser a capacidade de sancionar regras, uma forma de lei ditada, ou a determinação de comportamentos, né? Mas, na verdade, era uma imagem, que era uma espécie de interpretação. Então, assim, eu entendo quando vocês pensam que o poder está relacionado com a lei, está relacionado com uma determinação, está relacionado com uma imposição ou uma obrigação, porque a maneira como a gente está acostumado a interpretar o poder parece mesmo. E, num primeiro momento, ao longo da etnografia, né, eu passei um ano com diretores executivos numa empresa, a primeira sensação que eu tive é que o poder funcionava mais ou menos dessa maneira mesmo. Só que eu fui vendo uma outra nuance, um outro detalhe atrás do poder, que não era o funcionamento de uma lei, não era a determinação de um comportamento, não era uma questão de dominação absoluta dos diretores. Eu vi que existia um outro componente, e foi aí que as leituras do Foucault me ajudou a entender o que estava acontecendo. Isso porque, é, de alguma maneira, o que o CEO da empresa pedia para fazer, as pessoas faziam. E eu vi muitas vezes ele ter alguns comportamentos que eram comportamentos coercitivos mesmo, né? E, em alguns momentos também, é, comportamentos punitivos também. E algumas pessoas tinham um certo medo de desobedecer, e como se a desobediência parecia ser uma infração a alguma lei, alguma coisa nesse sentido. Só que numa organização, por mais que tenha as normas, os regulamentos, e a maioria não tem, né? Essa obediência, ela não tá escrita. E assim como na empresa, e a empresa tinha os manuais de normas e regulamentos, só que não estava escrito essa obrigação do cumprimento, do que o CEO dizia. Então, embora de alguma maneira parecia que era uma espécie de lei quando ele falava alguma coisa, ao mesmo tempo, isso não estava formulado por palavras. Isso não estava explicitado. Então, da onde que vem isso, então? Né? Parece, o funcionamento, às vezes parece um funcionamento jurídico, mas não é jurídico. E como que isso funciona? Como que é isso? E aí é esse pedaço aqui, onde fala que acontecia de uma maneira tácita, que parecia ser naturalizada. Então, não era algo que era aplicado sobre o indivíduo, mas era o próprio indivíduo que tinha uma espécie de sabedoria que deveria obedecer. Então, a questão da relação do CEO
né? Estou trazendo o CEO porque ele era o agente de poder. Então, a relação dele com os indivíduos não era uma questão de obrigação ou de imposição. Não estava fora nele, mas a obediência estava dentro dos próprios diretores. Então, eram os próprios diretores que encarregavam essa coisa tácita dessa obediência dentro de si. Claro que não era uma obediência cega e 100% das vezes. E tinha momentos que eles questionavam, que eles falavam contra ou levantavam outras perspectivas. E isso também é mais um vestígio de que não era uma lei, né? Porque a lei não aceita contestação. A lei não aceita contrariedade. Na contestação e na contrariedade, ela simplesmente pune. E lá, embora em alguns momentos existia um sistema punitivo e às vezes um coercitivo, não era pela coerção em si. Embora a coerção e a punição ajudassem a produzir essa sensação de obediência nos diretores. Então, essa postura de obediência às coisas, né, de realizar o que o CEO pedia, isso estava dentro dos próprios diretores. Era uma criação dos próprios diretores. Então, deixava de ser algo coercitivo. E a obediência para eles não eles não consideravam como algo ruim ou e não consideravam que era algo contra eles. Eles entendiam que aquilo que o Senhor pedia, de alguma maneira, era o melhor para eles. Então tinha uma certa. Aí eu tiraria até o termo obediência. Eu acho que numa primeira análise, quando a gente vê essa questão das relações de poder e com o conceito e o entendimento que a gente tem de poder na cabeça, eu entendo que a primeira análise que a gente faz, a gente leva para o termo obediência. Só que eu tiraria, inclusive, esse termo. A obediência, para mim, muitas vezes é algo que parece difícil de ser feito, algo penoso, pesado. E não era penoso e pesado. Eles não consideravam algo ruim, eles não consideravam algo coercitivo. E aí, para mim, é nesse ponto, então, que tem a perspicácia do termo que o Foucault usa, e que o Bourdieu também usou, que é a produção de consenso. Então, eles não eu creio que os diretores não obedeciam, eles consensavam com aquilo que era dito, eles concordavam com aquilo que era dito. Porque quando a gente está falando, então, de um consenso e de concordância, aí a gente traz para um entendimento dentro do sujeito. E o sujeito, de alguma maneira, comunga com aquilo e concorda com aquilo que está acontecendo. Por isso que eu acho que é importante a gente entender o poder por esse lado. Então, não é algo que produz uma dominação que é forçada e forçosa para o sujeito. Há uma concordância dentro do próprio sujeito. Aí, quando a gente está falando, então, dessa concordância, aí sim é como se o poder ele produz uma espécie de ilusão dentro do sujeito. Uma ilusão no sentido de produzir uma verdade, né? de convencer o sujeito a se comportar de acordo com aquilo que o CEO pedia. Então, quando eu estou falando com aquilo que o CEO pedia, eu estou falando com aquilo que o poder desejava, tendo o CEO como agente de poder. E aí, não tinha essa questão da imposição, porque, de alguma maneira, os diretores absorviam aquilo como se eles estivessem realizando o próprio desejo deles ao realizar o pedido do CEO. Então, o funcionamento do poder ele está nessa produção dessa ilusão dentro do sujeito, dessa produção de um desejo, de uma realidade dentro do sujeito. E quando um agente de poder, então, explicita alguma coisa, né, ou pede alguma coisa, a realização desse alguma coisa que o agente de poder pede, para aqueles que estão na relação de poder, é como se eles estivessem cumprindo o próprio desejo.
Claro que aí as possibilidades de desejo, elas são inúmeras, né? E a gente precisava entrar na relação para ver quais desejos estavam sendo realizados. Mas o que eu acho interessante é que, de alguma maneira, existe essa realização do desejo. Existe essa produção desse desejo, essa produção dessa realidade. Então, no final das contas, os diretores dentro das relações de poder, eles faziam, não é porque a sensação que eles tinham dentro deles, é que eles faziam não é porque o poder, né, ou o agente de poder estava desejando, mas porque eles próprios desejavam aquilo. E para mim, essa é a manifestação que mais para frente a gente vai ver como sendo positividade do poder, é a manifestação mais eficiente do poder. É quando as pessoas acreditam que estão realizando o próprio desejo delas, quando, na verdade, elas estão cumprindo a realidade, né, ou o desejo que o agente de poder quer que aconteça. Então, elas estão executando a realidade que o agente de poder deseja. Só que elas acreditam que elas estão executando o próprio desejo. Então, para mim, o ponto, o ápice das relações de poder é quando o poder assume esse ponto, onde as pessoas ficam tão entranhadas e tão emaranhadas nas relações de poder que elas não percebem que elas estão cumprindo uma determinação ou uma realidade de um agente de poder. Elas acreditam que elas estão cumprindo a própria determinação delas. Elas passam a desejar o que o poder está transmitindo, como que os agentes de poder estão transmitindo como realidade. E elas absorvem aquilo com tanta profundidade que elas acreditam que, no final das contas, elas estão executando a vontade delas mesmas. Então, para mim, esse é o ponto de maior eficiência do poder. Quando as relações chegam nesse ponto, para mim, é que o agente ou os agentes de poder, eles estão muito bem estabelecidos, muito bem definidos, e são agentes muito habilidosos que têm uma capacidade de manutenção das relações muito profundas. Então, são agentes que, dentro de todo o arcabouço que foi produzido, dentro daquele contexto social, eles têm uma capacidade muito grande de utilizar os dispositivos que estão ao redor e de reafirmar essa realidade deles enquanto agente de poder a cada instante dentro de um espaço de tempo. Dessa maneira, né, nessa perspectiva sobre o poder, aí a gente começa a perceber, então, que o poder, né, os agentes de poder, eles acabam definindo as características daquelas pessoas que estão nas relações de poder e acabam definindo as possibilidades de existência daquelas pessoas. E quando eu falo possibilidade de existência e das características daquela pessoa, eu estou falando então que não é por uma determinação que vem de fora e que o agente de poder fica falando assim não pode, assim pode. Não é dessa maneira. Através daquilo que o agente de poder vai transmitindo em termos de conhecimento, em termos de saberes, em termos de discurso, e em termos de um modo geral de do que deve acontecer, do que deve ser a realidade. As pessoas introjetam esse discurso do agente de poder de tal maneira que elas então começam a executar esse discurso, elas começam a ser esse discurso. Então elas começam a mudar elas mesmas e começam a moldar suas características de acordo com os discursos dos agentes de poder. O que os agentes de poder vão colocar. E às vezes o agente de poder pode simplesmente chegar e contar um caso de que é legal assim ou é legal assado. Ou então, por exemplo, aquele caso que eu contei para vocês do ritual da laranja. Então, o simples fato do CEO gostar de chupar laranja significou que os diretores começaram a chupar laranja também depois do almoço. Então, isso para mim mostra esses contornos das relações de poder. O CEO não obrigou ninguém a chupar laranja, não falou que os diretores tinham que chupar laranja, ele simplesmente sentou na mesa, pediu laranja e falou assim, não, eu gosto de laranja. E foi repetindo aquela história,
E quando chegou no ponto de que ele foi reconhecido como um agente de poder, as pessoas então começaram a desejar chupar laranja depois do almoço. Então vocês podem perceber que os discursos que vêm dos agentes de poder, muitas vezes, não são discursos que vai mandar as pessoas ser assim ou ser assado. Mas é o simples fato de o cara vai falar assim, eu gosto de chupar uma laranja. Ou então um discurso enquanto prática, né, que é o discurso de chupar laranja, nas relações de poder, quando isso vem de um agente de poder, as pessoas que estão naquela relação e que reconhecem aquele agente de poder, ainda que de uma maneira não consciente, eles começam a replicar aquela verdade, começam a assumir aquela verdade como sendo deles. Então eles começaram a ser pessoas que também chupavam laranja e começaram a desejar chupar laranja. Então vocês podem perceber que não tem essa questão da obrigação, não tem a questão da imposição. Eu acho que esse é um exemplo que deixa muito claro. E esse é um exemplo relativamente simplório, né? Mas muitas vezes o fato do CEO, por exemplo, fazer algum comentário, algum elogio sobre alguma empresa de outro setor e afirmar que essa empresa tem uma característica assim ou uma característica assado que ele admira. Isso pode ser uma transmissão de um discurso aonde os diretores vão assumir aquilo que ele está falando como sendo bom em outra empresa como valores a serem reconhecidos e a serem praticados. E aí eles começam a assumir isso para eles mesmos e desejar esses valores e ir colocando esses valores dentro da empresa. E ir, então, executando aquele discurso do CEO. Só que, às vezes, o CEO nem teve a intenção de colocar aquilo como valor para a empresa. Ele simplesmente fez um comentário, uma conversa informal com algum deles que ele admirou aquilo, mas em função da capacidade que ele tem de produzir da realidade e a capacidade que os agentes de poder têm de fazer os outros absorver informações e introjetar essas informações, as pessoas introjetam tanto que acabam assumindo essas características e acabam modificando as próprias identidades. E aí, quando, por exemplo, quando as características são colocadas dessa maneira, ou como as características, ou quando elas são colocadas da maneira, colocando limite mesmo, falando pode, não pode, vocês percebem que a gente tem uma. Nossa mente funciona através de um código binário. Sim e não, né? Bom e ruim, bom e mal, homem e mulher e por aí vai. Bem e mal, né? E aí, é, o simples fato de o CEO elogiar uma gama de comportamentos de outra pessoa ou de outra empresa, automaticamente, por meio de associação da mente, já mostra as possibilidades aonde pode ir e aonde não pode ir. Então, se ele já está falando que A e B são bons, automaticamente o cérebro, né, daquelas pessoas que estão na relação de poder já entende que eles têm que ser semelhantes de A e B e não podem se aproximar de C e D. Então, eles têm um limite de possibilidades. O que é esse limite de possibilidades? A e B. E C e D não são possibilidades para dentro daquela existência. Então, é nesse ponto que o Foucault vai falar, quando a gente vê que o poder ele determina os intervalos de possibilidade. Porque quando ele determina a existência de alguma coisa, aquela existência é uma existência limitada e uma existência delimitada. Existem várias outras possibilidades de existência, mas só aquelas características específicas é que são reconhecidas como a existência da verdade. E qualquer sujeito que estiver fora das características daquela verdade, ele tá ocupando, ele está vivenciando uma verdade que não é aceita dentro daquele sistema de verdades de um grupo. Então, é aí que vai fazendo a definição das possibilidades. E aí vocês percebem que isso não vem, isso é uma transmissão feita pelo CEO, mas é uma transmissão principalmente em termos de discursos. E os discursos, as falas, eles têm conteúdos específicos. Esses conteúdos, né, da fala de um agente de poder, ele vem com um rol de informações e de saberes
que essas informações e esses saberes vai produzindo conceitos nas cabeças dos diretores, por exemplo. E aí, são os próprios diretores quem vai assimilando esses conceitos e vai praticando esses conceitos. Então, quando a gente fala que as relações de poder ela vem do próprio sujeito, é nesse sentido. Então, não é uma imposição que vem de fora do CEO. O CEO coloca, o agente de poder coloca os discursos na mesa, mas os próprios diretores, os próprios sujeitos nas relações de poder é que vão introjetando e vai assumindo esse discurso. Por isso que a gente fala que nas relações de poder, o poder vem do próprio sujeito. Ele não vem de fora, é o próprio sujeito quem absorve e quem assume aquilo para ele, aquele discurso do agente de poder. E aí reside no seu próprio discurso e na sua própria prática cotidiana. Os próprios diretores transformam o seu próprio discurso naquele discurso do agente de poder. E se ele transforma o seu discurso semelhante àquele discurso do agente de poder, automaticamente a sua prática muda. E ele começa a praticar coisas coerentes com os discursos do agente de poder. Por isso que aí a gente pode afirmar que o próprio sujeito pactua com as existências e condições específicas do agente de poder. Senão, não existiria poder e não existiria o consenso. Então, o consenso é esse pacto, é essa absorção dos discursos que os próprios sujeitos fazem nas relações de poder. E aí, aqui é importante a gente entender uma coisa, pessoal, que eu falo com vocês desde a sociologia, né, passando pela psicologia, que toda a nossa prática é reflexo do nosso pensamento. E o nosso pensamento é uma estrutura de saber, de informação, é um acervo de conhecimento, é um banco de informação, o nosso cérebro. É tanto que a base do funcionamento do nosso cérebro é aparelho de memória. E o que é aparelho de memória? É um banco de informação armazenado. Né? Então, quando os sujeitos nas relações de poder, que são aqueles sujeitos que, entre muitas aspas, são os dominados na relação de poder, que são esses sujeitos que absorvem o discurso, quando eles absorvem esse discurso, eles abastecem o banco de informação, os saberes do pensamento, com aqueles conceitos que são transmitidos pelo agente de poder. E uma vez que o aparelho de memória, que o banco de informação está abastecido com esses conceitos, como a nossa prática tem referência o que está na nossa cabeça, os saberes que estão na nossa cabeça, uma vez que os discursos dos agentes de poder são absorvidos pelas pessoas que estão sob o domínio daquele agente, uma vez que está nesse acervo de conhecimento da memória, do cérebro, a gente transforma isso em prática. E aí, então, a gente começa a moldar a nossa própria prática em consistência e em coerência com as informações que estão na nossa cabeça. É aí que surge o domínio. Então, o domínio não é essa sujeição praticada externamente. Não é uma imposição que vem de fora. O domínio é quando eu absorvo o discurso de outra pessoa. E eu faço aquele discurso ser o meu próprio discurso. Quando isso acontece, então, eu estou colocando a outra pessoa como agente de poder. Por isso que o Foucault, vocês vão ver o Foucault falar que o poder não vem de fora, ele vem de dentro. E ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima, ele vem de dentro. São as pessoas que vão assumindo aqueles conceitos. Um empregado numa empresa, para ele poder trabalhar, ele vai assumindo aqueles conceitos da empresa como sendo o conceito dele. Tudo bem que se ele não assumir, ele pode ser mandado embora, mas ele vai realizar o desejo de ter o salário para realizar outros desejos. Então ele vai fazer essa absorção. Mas vocês verem que não é algo forçado, não é algo imposto. É uma absorção de conceito, e essa absorção de conceito, esses conceitos vêm falar o que nós devemos praticar, como nós devemos fazer a nossa função, qual é a nossa função, qual é a nossa posição, a maneira como a gente deve se comportar e o que a gente deve fazer em cada posição, em cada função que a gente ocupa.
Então, não é uma obrigação, é uma introjeção, é uma absorção dessas verdades, desses conceitos do que a gente deve fazer, de como a gente deve fazer, de como a gente deve agir. E aí a gente, por nossa própria conta, pela introjeção desses conceitos, a gente começa a praticar e colocar em prática os discursos dos agentes de poder. Então, isso tudo acontece, gente, né, dentro de um feixe complexo de relações. Tá? E dentro desse feixe complexo de relações, vai acontecendo um jogo de ajuste dos conceitos. Então, a gente poderia pensar, grosso modo, que as relações de poder são relações aonde as pessoas estão brigando, né, estão disputando quem vai definir o conceito das coisas que estão ao redor. E definir o conceito das coisas é fazer a definição da existência das coisas. Né? Falar que isso aqui é um lápis e não uma caneta uma definição do conceito, é uma definição da existência desse objeto. Se esse objeto for um lápis, é uma existência. Se for uma caneta, é outro tipo de existência. Então, o que acontece nas relações, e todas as relações são assim, as relações de pais com filhos é assim, de casais é assim, de irmãos, qualquer tipo de relação de ser humano, as pessoas estão sempre num ajuste dentro de complexidades muito grandes dentro da relação para definir a existência do que está acontecendo. E quando acontece a definição da existência, essa existência ela é sempre um conceito difundido por alguém na relação. Quem difunde esse conceito, quem coloca o conceito e o outro obedece o conceito, é o agente de poder da relação. Por isso a gente pode falar que, então, o poder prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática e em um discurso. Então, prescreve o que deve ser correlacionado, né? Prescreve o que deve ser feito, como deve ser feito, para executar aquela existência, para executar aquela função, para executar aquela posição. Então, se eu ocupo um determinado cargo, por exemplo, eu ocupo o cargo de professor na organização UFV Campus Florestal. Para eu ter a existência desse cargo, eu, por exemplo, tenho que dar aula síncrona no período online. E se eu não der aula, eu não reafirmo a existência de eu ser um professor. E aí, se eu não executar as definições desse cargo, eu corro o risco, por exemplo, de perder meu emprego. Então, eu vou executar as definições do que é um cargo de professor, que na hora que eu executo as funções, as definições que os agentes de poder colocaram como sendo professor, eu me torno professor. Como eu tenho um desejo de ser professor por algum motivo, para que eu me conceba como professor, eu preciso executar o discurso do que é o professor. Então, eu estou aqui dando aula. Não sei se vocês estão entendendo. Então, para eu existir, eu tenho que assumir o conceito de que é um professor, quer eu concorde ou discorde, mas porque isso já está entranhado e já está emaranhado em relações maiores, das quais eu não consigo modificar a verdade. Essa verdade já está estabelecida dentro de um complexo de relações que vai envolver a diretoria em Viçosa, que vai envolver outras universidades, que vai envolver o MEC, que vai envolver outros países que também têm conceitos sobre professores, que tem que ter algo similar com o daqui. Então, por isso que é um feixe complexo de relações, dos quais eu não tenho capacidade de mudar a estrutura da verdade do que é ser um professor. Ou seja, nesse complexo, eu sou um agente dominado pela verdade do que é ser professor, e eu ser dominado significa, então, que eu cumpro a verdade, a definição, o conceito do que é ser um professor. Então, eu pratico o discurso do que é ser um professor. E aí, então, a gente está falando que as relações de poder, elas empregam enunciações, enunciados. Né? Enunciados são as definições, são os conceitos. Então, o professor tem que dar aula online no período de pandemia.
E no período onde as aulas são presenciais, tem que dar uma aula dentro de sala de aula, com uma estrutura assim, com uma estrutura assado, com pessoas sentadas na carteira, ele na frente, e tem que usar técnicas didáticas. Então, as várias técnicas didáticas disponíveis são enunciados do que é ser um professor. E aí, então, a gente vai utilizando conceitos sobre o que é ser professor. Então, a definição, por exemplo, de um cargo de professor, ela é feita por vários enunciados sobre o que é professor, e por esses vários enunciados, eles vão fazendo a produção de conceitos. E um conjunto de vários conceitos que vão definir várias coisas, define a verdade da existência do professor. Então, se eu quiser ocupar essa existência, né, se eu quiser ser um professor, eu preciso praticar os enunciados e os conceitos do que é um professor, e aí então eu me torno professor. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu estou submetido às relações de poder. E aonde estão essas relações de poder? Naqueles agentes de poder que definiram o conceito e as enunciações do que é ser um professor. E isso acontece dentro da empresa. Cada cargo dentro da empresa é produzido dessa maneira. Cada função é produzida dessa maneira. E quando um CEO ou quando um agente de poder quer fazer uma transformação em alguma posição ou em alguma prática de alguma pessoa, ele vai então trazer novos enunciados, novos conceitos, novas definições, vai ter que romper as que já existiam e criar uma nova justificativa, uma nova argumentação simbólica em cima, até convencer a pessoa a agir daquela maneira. E um dos argumentos para convencer, que aí é um dispositivo de poder, é a capacidade de demissão. Mas aí é uma das estratégias, é uma das possibilidades de intervenção na realidade. Não quer dizer que vai conseguir intervir. Tá? Às vezes pode, às vezes não. Tá? Mas o que a gente tem que entender, então, que as relações de poder é essa produção da verdade das pessoas e das coisas, que vai, no final das contas, falar como as pessoas devem se comportar, o que as pessoas devem fazer, como as pessoas devem ser, o que as pessoas devem praticar, o que as pessoas devem falar. Por isso que a gente fala, então, que as relações de poder, né, elas são feixes complexos que prescrevem comportamentos, que empregam discursos, que correlacionam realidades. Por que elas correlacionam realidades? Porque eu tenho uma realidade do que é ser professor, que é correlacionada com uma realidade do que é ser técnico administrativo, e elas têm interação entre elas, né, elas têm uma correlação, e esses dois cargos ainda têm correlação com os cargos de vigilância, com os cargos de portaria, com os cargos de direção, com os cargos de chefia, com os cargos de professores e técnicos de outras universidades, de outros campos da própria UFV. Então, cada perfil desses são realidades diferentes que são correlacionadas. E, além disso, a realidade do professor de administração é ainda diferente da realidade de um professor da matemática. Embora seja a realidade genérica professor, a realidade professor de administração ela é específica no sentido, mas ela tem uma base comum de professor da realidade do professor da matemática, que no final das contas vai ser em outro sentido, mas que vai ter a base comum de professor com administração. Então, dentro esse feixe complexo de relação vai relacionando todas essas realidades, todas essas existências. E aí, então, o poder, ele tem esse contorno relacional e ele faz uso de coautoria e coparticipação. Por quê? Porque sou eu quem absorvo esses discursos para mim e, além disso, uma vez que eu absorvi o discurso de ser professor, eu vou aperfeiçoando esse discurso. Eu vou criando novos critérios e novos conceitos que vai aperfeiçoando a definição do que é ser professor. À medida que eu vou praticando e que eu vou participando, e que eu vou tendo o desejo de ser um bom professor,
eu vou fazendo um aperfeiçoamento, eu vou melhorando essa realidade. Então, eu vou reafirmando a existência dessa realidade. Por isso que, então, o poder ele faz uso de coautoria e de coparticipação. E aí, ele é baseado, então, no ato de fé na realidade e no próprio poder. Então, é um ato de fé meu, é um ato de fé dos diretores acreditar que aquela posição, ou que essa posição de professor, é a melhor para mim. E vocês entendem, gente, que como que eu acredito que esse é o melhor para mim? Porque, às vezes, eu posso falar, não, poderia ter emprego melhor. Só que eu não estou no outro emprego, eu estou nesse emprego. Então, se eu estou nesse emprego aqui, seja lá por que motivo for, vocês estão me escutando aí, pessoal? Sim. Sim? Beleza. Então, se eu estou nesse emprego aqui e não procurei outro emprego, seja lá por que motivo for, por detrás disso tem uma convicção, ainda que inconsciente, de que aqui é o melhor lugar para mim. Porque se eu entendesse que teria outro lugar melhor, eu já tinha ido. Estão entendendo? Às vezes pode ser uma crença assim, eu não vou conseguir passar em outra universidade, eu não quero estudar para ser médico. Então, assim, eu não quero ter o trabalho de estudar para ser médico. Eu não quero ver gente com sangue. Não importa a justificativa. O que importa é que se eu não tomei providência para estar em outro lugar, isso só acontece porque eu tenho uma fé que o lugar onde eu estou é o melhor para mim. Ou seja, então eu sou eu sou cúmplice do que está acontecendo. Eu sou coautor do que está acontecendo. Eu tenho coparticipação no que está acontecendo. Por isso que, olha, o poder coaduna os sujeitos provocando a participação nas suas construções. Então, eu participo do que está acontecendo. Eu participo na manutenção dessa realidade. As pessoas numa empresa, elas participam da manutenção da existência daqueles cargos e daquelas práticas. Nos grupos sociais onde a gente se encontra, a gente participa dessa produção. Vocês, enquanto alunos, vocês participam da produção do que é um aluno. Vocês poderiam fazer outro tipo de produção, mas não fazem. Então, vocês são participantes, vocês são coautores do que acontece. É esse que é o grande ponto da relação de poder. Ok, a gente tem uma estrutura hoje de, de educação no Brasil muito precária, né? Toda vez que entra um governo, eu não sei como a educação ainda sobrevive, porque toda vez que entra um novo governo, o corte vai para a educação. Só que, e aí, a gente pode achar assim, que a gente é dominado nesse tipo de relação, e quem toma essa decisão, então, é o MEC, é o governo federal, e a gente é pobre coitado que não pode fazer nada. Não. Está aqui falando, eles são agentes de poder, sim, e nós estamos sob domínio desses agentes de poder. Só que, enquanto pessoas sob domínio do agente de poder, a gente participa da produção dessa realidade da educação. A gente aceita do jeito que está, a gente não briga, a gente não pede, porque no final das contas, tá bom para nós também. Tá no mínimo cômodo e confortável, né? Nós vamos desenvolver, muita gente não quer nem estudar, preferia simplesmente pegar o diploma e ir embora sem ter que assistir aula, né? Olha, a gente tem nessa aula hoje, por exemplo, há cerca de 16, 17 pessoas. Uma turma onde tem quase 30 pessoas matriculadas. Os vídeos no YouTube estão com a visualização baixíssima as aulas. Quando eu coloco uma videoaula para ser assistida, de uma turma de 60, né, são duas turmas de 315, dá quase 60 alunos, eu tenho tido 15, 20 visualizações. Então, o pessoal não está assistindo a aula. Se o pessoal daqui não está ligando para isso, o pessoal lá de cima também não. Então, a gente é cúmplice do que está acontecendo. A gente ajuda a fazer a manutenção da falta
de preocupação com a educação no país, porque a gente também, de alguma maneira, não preocupa com essa educação e não busca a melhoria dessa educação. Então, isso é importante para a gente entender as relações de poder, porque não é algo que o governo determinou, que o Brasil, então, não vai ter educação. Não é. Existe aquele discurso que fala assim, os políticos fazem isso de sacanagem, porque se desenvolver a educação, o povo vai parar de votar neles. Ok, é um bom argumento? É um bom argumento. Só que não é dessa maneira, porque não vem de baixo, não vem de cima para baixo. Eles não determinam dessa maneira, não. Nós aqui embaixo gostamos disso também. Nós também aqui embaixo não estamos querendo assistir aula, não estão querendo ler, eu estou querendo só o diploma para ir trabalhar e sem conteúdo. Então, a gente aqui embaixo, a gente ajuda muito na construção do que está acontecendo. A gente aqui embaixo não quer ter conhecimento. Assim como os lá de cima também não quer transmitir conhecimento. É bom para eles, porque realmente se o povo começar a tomar conhecimento, a ler, a entender as coisas, a abrir a cabeça, nossa corrupção vai acabar e nós vamos acabar com essa palhaçada de política que nós temos aqui. Sim, só que o povo também não quer estudar. Ninguém quer ler. Ninguém quer assistir aula. São pouquíssimos que querem, uma minoria. Então, não é eles que produzem isso lá, não. A gente produz aqui embaixo também. É uma via de mão dupla. Nós somos cúmplices do que acontece. E é isso que eu acho interessante nas relações de poder. A gente gosta de se colocar como vítima, como pobre coitado de um submetido a um agente de poder, só que não. A gente ajuda o agente de poder na construção da realidade. A gente participa, a gente faz parte, a gente é coautor. Só que nós temos capacidade de agência de poder. Se quiser, a gente muda. No dia que os caminhoneiros quiseram, foram lá, fizeram a greve, pararam e baixaram o preço do combustível. Só que não aconteceu mais. Quando o governo alemão, naquela época dos caminhoneiros, anunciou um aumento no preço do combustível na Alemanha, o povo alemão largou os carros na rua, desceu todo mundo e foi embora a pé para casa, largou os carros na rua como protesto. No dia seguinte, o preço tinha voltado para o normal. E o governo recuou. Então, eles são. A gente sempre é ativo nessa produção da realidade. E a maneira que nós temos de ser ativo é na passividade. É simplesmente aceitando as condições que são colocadas e encontrando um conforto nessa condição. Mas ser passivo e simplesmente absorver é uma forma de produção. A gente poderia ter outras produções, mas a gente está manifestando essa produção. A gente está compartilhando e reafirmando essa produção. E aqui fala, então, o poder os arremetia em significações da realidade como sua mais íntima manifestação egóica, como sendo sua própria arte. Então, por exemplo, a realidade da educação no Brasil, ela é uma manifestação do nosso ego, que não quer estudar, que quer ficar tranquilo, que quer conforto, que quer ficar na zona de conforto. Então, é uma produção nossa. Em qualquer tipo de relação, gente. Em qualquer tipo de relação, não só nas organizações. A gente está aqui com foco nas organizações. Mas em qualquer relação é assim que funciona. No processo terapêutico, a gente sempre fala que uma relação de casal nunca é produzida por um só. É sempre produzida pelos dois. Então, olha, se o CEO, né, se o agente de poder orientou a realidade, foi menos por sua intenção de orientar, né, foi menos pela sua consciência de orientação, do que pelos reinvestimentos utilitários. O que são esses reinvestimentos utilitários? São as questões de utilidade que ele dava para a empresa. O que é útil na empresa? Então, quando ele pega e reforma um restaurante inteiro, coloca um restaurante de vidro, com ar-condicionado, e uma comida de mais qualidade, ele está mostrando, então, que a questão da alimentação tem uma outra utilidade.
Então, ele está colocando uma outra utilidade na empresa. Isso é um reinvestimento, né? Porque antes isso não era prioridade, depois que ele entrou, então ele fez uma modificação na utilidade. A mesma coisa o posicionamento do produto. Não era um posicionamento que tinha como critério alto desempenho, alta qualidade e preço alto, como se fosse um produto de luxo. Então, quando ele coloca esse posicionamento, e as pessoas praticam esse posicionamento, é porque as pessoas começaram a perceber, então, que o útil, a utilidade, está relacionada com isso, a verdade está relacionada com isso. Então, ele está fazendo um outro reinvestimento utilitário, está colocando uma outra coisa. Da mesma maneira, as experiências, ele foi distribuindo experiências. Então, uma experiência de almoço no ar-condicionado, uma experiência de uma comida diferente, uma experiência de participação em feiras nacionais do setor, aonde eles experimentavam o novo posicionamento do produto. Essas insinuações de recorte, né, quando ele começa, então, a falar o produto que eles queriam ter, né, esse recorte, quando ele tem um determinado produto e ele vai fazer uma transformação desse produto, ele está operando um recorte. Né? Ele tá destituindo uma descrição e uma explicação do que era o produto e colocando uma nova descrição e uma nova explicação do que era o produto. E claro, eu estou citando o exemplo do produto, mas isso acontece nas formas das pessoas se comportarem, nos padrões de desempenho, nos níveis de eficiência de cada setor, nos níveis de operação de cada grupo. Então, ele vai estabelecendo então esses desenvolvimentos ao longo da empresa. E aí ele vai criando verificações necessárias. O que são essas verificações necessárias? São os parâmetros de avaliação dos desempenhos, se os desempenhos estão dentro das possibilidades, dentro desses recortes, dessas descrições que ele está colocando. Então, ele tem que colocar o sistema de verificação da verdade. Né? E essas descrições e essas explicações, elas delimitam as possibilidades de existência. E junto com essas possibilidades de existência, vem leis, vem regras de existência, vem julgamentos, e tudo isso vai fazendo esse contorno da realidade, que é uma realidade que, no final das contas, realiza aquilo que o agente de poder queria, mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas começam a praticar essa realidade, elas começam a reconhecer essa realidade como boa para eles. Então, começa a realizar os desejos dos próprios diretores. É por aí, em meio de toda essa complexidade, para ir convencendo todo mundo disso, a assumir isso, quando as pessoas assumem essas posições, essas práticas, essas experiências, essas descrições, é isso que o Foucault está chamando de regimes de verdade. O que é um regime de verdade? É uma verdade com um monte de critérios de verdade, com um monte de definição da verdade, com um monte de conceitos e com os limites da verdade. A verdade, ela tem sempre um parâmetro. Ela tem um limite, ela é sempre delimitada, ela tem sempre um limite, porque se você fugir daquele conceito da verdade, você está fora da verdade. Então, o conceito, para definir algo como verdadeiro, ele tem um limite. Ele vem com uma definição que fala até aqui é, a partir disso aqui não é. Você está fora da verdade. Então, a verdade ela vem sempre com uma especificação. É uma especificação delimitada, uma especificação limitada. Ela não pode ser genérica e abstrata e abrangente, não. Porque senão a verdade se perde. Então ela vem bem definida, ela vem bem conceituada, ela vem bem difundida, bem descrita, bem explicada. Para aquele seu critério de verdade. Fora daquilo está fora da verdade. E aí precisa, então, aí entram os jogos de força, porque quem não quiser obedecer aqueles limites vai ter que, então, colocar outra verdade na mesa. E aí começam, então, os jogos e as brigas de regime de verdade. A verdade que prevalecer, de quem prevalecer, aquela pessoa cuja verdade prevaleceu, que o regime de verdade prevaleceu, é o agente de poder da organização. E aí, dentro dessa verdade, né, principalmente dentro da organização, essa verdade ela vem colocando as posições.
e as relações de cada posição. Aí a hierarquia entra como um dispositivo para mostrar uma linha de comando e para mostrar algumas relações de autoridade. A autoridade é um dispositivo que vai ajudar as pessoas a enquadrarem o desempenho. A definição formal da hierarquia da empresa com cada cargo também é algo que ajuda a explicitar o regime de verdade do funcionamento e aí ajuda a mostrar para as pessoas quais são as funções que devem ser exercidas e como elas devem ser exercidas. E aí isso vai organizando toda a realidade, com as relações entre as posições, com as definições horizontais, com as definições verticais, como que elas vão se relacionar. Aí vão sendo distribuídos dispositivos de recompensa, de coerção, de autoridade, de demissão, né, que é um dispositivo de morte, de contratação, que é um dispositivo de vida, e vai sendo distribuído uma série de interações e dispositivos, e aí esses dispositivos vão sendo colocados para os vários sujeitos ao longo da empresa para que eles possam usar isso e serem agentes de poder em outras relações dentro da própria empresa, desde que eles sejam agentes de poder trabalhando para o agente maior. Bom, essa produção da realidade, igual a gente está colocando, é a positividade do poder. Então, quando o Foucault fala de positividade do poder, ele está falando, então, da capacidade de produção da realidade. Então, a positividade do poder significa a produção da realidade. Hoje a gente vive numa realidade capitalista. Existiriam outras possibilidades. Significa, então, que a positividade do poder hoje é uma positividade capitalista. Ô, Alexandre, desculpa, eu não sei se pode te interromper aí, mas eu achei interessante e eu queria. Eu não sei se foi uma interpretação assim errada minha, não sei. E eu dei uma pesquisada também. Mas isso aí está relacionado tipo assim, ao biopoder, que é o poder que o indivíduo exerce sobre o outro, mesmo que sem perceber, que é o que o Foucault também fala, né? O biopoder é o poder sobre o corpo, né? Então, hoje, por exemplo, vocês podem observar que a gente tem um perfil de corpo masculino e um perfil de corpo feminino, né? Que aí, olha que interessante, é o que a gente considera bonito, né? Malhado, magro, de preferência com músculo, né? É mais ou menos por aí que passa o conceito de biopoder do Foucault, que é essa definição da verdade do corpo. E aí, quando tem essa definição da verdade do corpo, que o corpo tem que ser saudável, tem que ser malhado, tem que estar apto ao exercício físico, papapá, papapá, a gente assume isso como sendo nosso e isso se transforma em critério de beleza. Vocês verem o quanto a gente absorve o discurso. E aí a absorção ela é tão íntima, ela é tão profunda que se transforma nos nossos olhos o que é belo. E aí a gente começa a cobrar nós mesmos essa beleza, a cobrar do outro essa beleza. Aí os desfiles de moda vão mostrando cada vez mais para nós o que é o corpo bonito, o que é o corpo saudável. As revistas vão mostrando cada vez mais. A própria pornografia vai mostrando cada vez mais e fazendo a reafirmação desse corpo. Então a gente vai tendo vários discursos na nossa sociedade que vai reafirmando o que deve ser o corpo. E a gente vai introjetando dentro de nós e vai colocando o nosso próprio corpo nesse formato. Isso é o bio. Isso é a biofísica do poder. Tá? É a hora que então a gente vai transformando o nosso corpo nesse conceito do que é o corpo saudável. Aí a medicina vai produzindo, vai colocando vários discursos para fora para falar o que é o corpo saudável. E a gente vai começando a desejar e vai começando a assumir
esse conceito como sendo nosso. No final das contas, esse corpo saudável, malhado, é um corpo apto para o trabalho. É um corpo bem desenvolvido para aguentar muito tempo de serviço trabalhando, para ser producente, para ser eficiente, e para estar todo dia eficiente e producente, porque é o corpo que aguenta muito, né? É bom de carga, né? Quanto mais forte, mais tempo ele aguenta, mais tempo ele produz. Só que aí vocês podem perceber que isso não é produzido pelos grandes, o pessoal gosta muito daquelas teorias, né, de 1% da população é, detém mais de 50% da riqueza do mundo e manda em 90% do mundo. Mas não é esses caras que pensam e falam assim, a galera agora tem que malhar para ser producente para nós. Não. A gente mesmo acredita nisso. E aí é um jogo, por isso que é um jogo complexo, e é um jogo complexo que envolve muito dinheiro. Moda vende. E alguém está querendo dinheiro, vai lá e faz desfile de moda. Eu quero ganhar dinheiro com moda, que eu vou ganhar muito dinheiro, então eu vou malhar, vou para academia. Eu acho bonito ter um corpo bonito, então eu vou. Então, a gente começa a acreditar nisso como sendo verdade, começa a desejar isso como sendo nosso, como sendo melhor para nós. Aí, aonde está isso? Aqui, ó. Os apontamentos de argumentos, intervalos, saberes, conhecimentos, verdades, etc. Aí a gente vai sendo bombardeado de várias informações e o corpo saudável, por exemplo, é um intervalo de desempenho específico, muito bem argumentado pela medicina, que vai falar que um corpo saudável dura mais tempo, vive mais, e aí vai vir um discurso da medicina de longevidade, que a gente tem que viver mais, que a felicidade está associada a viver mais, né, que quando a gente for velho, então, aí é que eles chamam de melhor hora, né? Então, a melhor hora da nossa vida é a velhice. Então, tem todo um discurso que vai criando esses contornos, que vai criando essa verdade na nossa cabeça. E é isso que acontece dentro da organização. Vão sendo criadas várias verdades, só que não é uma verdade específica dali. Essa verdade, ela está ancorada e ela está sustentada pelas outras organizações, por outros contextos, por outros setores. É em nível mundial o conceito do capitalismo. Então, essa questão do corpo, por exemplo, é um sentido que foi produzido na nossa cabeça, né? Que é a nossa base imaginária. E aí, para que essas verdades elas sejam existentes, é aquela questão do imaginário de produção, da produção da verdade pelo imaginário. Tem que ter várias justificativas, tem que ter vários argumentos simbólicos para ir delineando esses efeitos de realidade. E o que o poder faz, ele tem uma capacidade de distribuição desses argumentos simbólicos. Né? Então, a passarela como um argumento simbólico, a revista, a balada, a pegação, isso tudo são argumentos simbólicos que reafirmam o corpo. Os filmes, né? As novelas, a televisão, os livros de romance, isso tudo são argumentos simbólicos, são informações que vão sendo distribuídas e que a gente vai criando e produzindo essa verdade dentro da nossa cabeça. Então, gente, o poder, no final das contas, atua nos padrões e nos limites da realidade. O poder é essa definição da realidade. E ele faz isso através da constituição dos saberes. É dessa distribuição dos saberes do que é importante, do que é bonito, do que é bom, do que é feio, do que é ruim, do que é mal, do que é branco, do que é preto, do que é homem, do que é mulher. Vai nos bombardeando de informação
que vai criando esses saberes, que vai criando essas definições. E aí, com isso, a gente vai produzindo a nossa realidade, e aí a gente vai produzindo a nossa forma de racionalizar o mundo. Vai produzindo a nossa razão. Vai produzindo a maneira como a gente racionaliza, como a gente enxerga o mundo. Direciona a nossa compreensão. E uma vez que direciona a nossa compreensão, que estrutura a nossa compreensão, a gente põe em prática e induz a nossa forma de agir. Então, as relações de poder, elas funcionam nesse âmbito da produção das coisas na cabeça. É tudo na cabeça. E aí, isso acontece no meio das relações, e acontece, se está dentro da nossa cabeça, acontece, então, dentro de nós, dentro da nossa própria existência. Quando a gente começa a achar essas coisas bonitas, quando a gente começa, então, a querer isso para nós, a nos comportar dessa maneira, aí a gente está submetido ao poder. Então é a gente mesmo que se submete ao poder. Só que muitas vezes a gente nem sabe, porque está no inconsciente, a gente nem percebe. Por isso que se pode afirmar que a constituição de identidade talvez fosse o repouso último da positividade. A positividade sendo, então, a produção da realidade pelo poder, quando a gente assume essa realidade, a gente constitui a nossa identidade com base nessa realidade. E a gente começa a produzir o que somos, né, a nossa identidade, com base nesses conceitos do poder. Então, o que acontece? Nossas características, nossa identidade, que vai ficando fixado nesses conceitos distribuídos, vai fazendo da gente produtos das relações de poder. E aí a gente vai colocando isso sobre os nossos corpos, sobre os nossos movimentos, sobre os nossos desejos, sobre a nossa força, sobre a nossa compreensão, sobre o que a gente quer, sobre a maneira como a gente age. Vai produzindo em nós um senso de moral, de ética, de razão, vai produzindo uma lógica de raciocínio, vai produzindo uma maneira de enxergar o mundo, vai produzindo uma maneira de entender o mundo. E aí a gente vai se comportando em coerência com isso. Ok? Ok, professor, falando assim, né? Eu acho bacana, assim, ao mesmo tempo um pouco engraçado, que durante a disciplina a gente vai estudando as relações de poder, a gente vai entendendo e a gente começa a observar, né? Como as coisas acontecem no meio da organização onde a gente está inserido, como as coisas acontecem até na sociedade que a gente participa. Mas depois, com o passar do tempo, parece que vai caindo no esquecimento, né? Porque a gente, naquele momento que a gente está estudando ali, a gente está entendendo e vai se policiando, vai procurando entender, vai procurando analisar. Mas depois parece que vai caindo no esquecimento e a gente, tipo assim, entra de novo nessas relações de poder de cabeça e sem nenhuma consciência, como se a gente nem conhecesse como se a gente não tivesse estudado nada a respeito e tal. Ali no fundo a gente sabe o que é, mas a gente está tão inserido dentro dessa situação que acaba se tornando algo muito normal e praticamente imperceptível no dia a dia das pessoas. Ô Marcos, isso que você colocou é bem legal. É isso mesmo, tá? A gente entra numa falta de consciência das coisas muito grande. E quanto menos consciência a gente tem, mais a gente absorve esse discurso externo. Aí, para mim, é a tecla que eu sempre bato. O que é a grande saída disso tudo? Processo terapêutico. Se conhecer. Saber quem você é. Saber o que é sua essência. Quanto mais consciência você tiver da sua essência, mais você vai perceber o quanto você está mergulhado nas relações de poder, o quanto você está fora daquilo que você quer ser,
E aí você vai tomando consciência de como os conceitos sobre o mundo, sobre a vida, sobre trabalho, sobre corpo, sobre homem, sobre mulher, sobre tudo, está contaminado pelas relações de poder. E quando a gente tem consciência do que a gente quer, a gente começa a tomar consciência do que a gente está fazendo e ver a distância do que a gente está fazendo para aquilo que a gente é. E aí a gente começa a conseguir abrir mão dessas relações e começa a aproximar de nós mesmos. E aí vem a nossa saúde mental, o nosso bem-estar verdadeiro. Aí vem a paz verdadeira. E aí vem nossa cura. Nossa saúde está nisso. Só que a gente é muito inconsciente das coisas, e aí mergulha nesse fluxo das relações sociais, mergulha nas relações de poder e sai absorvendo tudo que os agentes de poder colocam sobre nós. No final das contas, nós somos massa de manobra. As eleições que a gente teve, a última eleição que nós tivemos de presidente, deixou isso muito bem claro. As últimas eleições mostram uma coisa muito interessante para nós. O que temos hoje, tem até uma fala de um ator falando isso que é interessante, é que o povo desejou o que está acontecendo. Tá? O povo desejou o que está acontecendo. A nossa política hoje, ela representa o desejo do povo. Ela não é produzida pelos políticos. O povo encontrou um agente de poder que ressoa o desejo do povo. Estão entendendo? Dentro dessa lógica que a gente está utilizando aqui sobre relações de poder, a gente está vendo que as pessoas que estão na relação de poder, esses que estão sob domínio das relações de poder, eles pensam igual. Eles absorvem o discurso. Então, o que a gente tem enquanto... E aí não é só dessa eleição para cá, não. O que a gente tem enquanto política na história do Brasil ressoa com o povo. O povo perpetua a existência disso. A corrupção perpetua porque o povo é corrupto. O povo faz a manutenção da corrupção. Não tem ninguém obrigando ninguém a ser corrupto. O povo deseja a facilidade, deseja ganhar mais e fazer menos, de preferência ter um bom salário às custas do governo sem trabalhar, ficar só na teta. Então vocês podem perceber que a realidade daqui é a mesma realidade lá de cima. Vocês veem como que é coerente as relações de poder. Como que a gente está imerso nas relações de poder, a gente não percebe. A nossa realidade é a realidade colocada pelos agentes de poder, mas não é porque eles impuseram sobre nós, não. É porque a gente acredita que isso é bom. Porque no dia que a gente parar de acreditar que isso é bom e começar a brigar por outra coisa, aí nós vamos ser os agentes de poder e mudar a realidade. Mas enquanto a gente não fizer nada, a gente está concordando com o que está acontecendo, e a gente só concorda com o que está acontecendo porque está bom. Ninguém fica na merda à toa. Para ficar na merda, tem um bom motivo para estar na merda. Gosta de estar ali. Se não gostar, pelo menos tem uma coisa assim, é melhor eu ficar na merda do que eu correr o risco de ficar pior ainda do que na merda. Então vocês veem que aí tem uma coparticipação. Que aí tem uma cumplicidade. Que aí tem uma coisa de conforto de falar assim, não, é melhor isso aqui do que piorar. E é isso que é importante para a gente começar a entender as relações de poder. Então, a relação de poder não é lei e prisão. E Foucault vai discutir muito isso no Vigiar e Punir, vai falar que vai mostrar que o poder não é isso. O poder é essa produção
da mentalidade do povo. É a produção da mente. É a hora que o povo começa a viver uma realidade achando bom aquela realidade. Achando que aquela realidade está satisfazendo os desejos, está sendo bom. Isso são as relações de poder. E aí vocês Ô, podem professor, ver, só um uma... minutinho, rapidinho. Aí vocês podem ver que a organização é isso. A organização é isso. As pessoas que estão ali acreditam, por algum motivo, que aquilo ali é o melhor para elas. Porque senão elas já tinham ido trabalhar em outro lugar, elas tinham ido fazer outra coisa. Então essa é a estrutura de uma organização. As pessoas só estão ali porque elas tiram benefício dali. Porque elas têm desejos realizados ali. E o agente de poder, então, é aquele que convence que aquele lugar ali é um lugar de realização de desejo. E aí ele vai fazendo um jogo. Fala assim, olha, quanto maior o seu desempenho, mais desejo eu realizo. E aí ele vai assumindo ele vai pegando os desejos das pessoas dentro de uma relação custo-benefício e vai fazendo essa realização de desejo e as pessoas vão fazendo a estruturação da organização. Otávio, deixa eu só abrir para o Marcos aqui, depois eu abro para você. Beleza. Professor, aqui eu estou ouvindo o senhor falar e tal, e me surgiu uma luz aqui, né, na mente aqui, e surgiu uma dúvida no caso, né? Esse tipo de comportamento, ele é mais comum em países subdesenvolvidos do que desenvolvidos ou é em contexto geral? Porque, por exemplo, você citou muito a respeito da política do Brasil e tal, né? A gente é utilizado como massa de manobra, mas, por exemplo, nos países envolvidos, igual países da Europa, Nova Zelândia, Austrália, países da América do Norte, igual os Estados Unidos, também é comum esse tipo de jogada com a população em geral, né? Onde a população se submete muito ao agente de poder, né? Igual você citou mais cedo, a questão do... Não sei se foi da Alemanha, que o pessoal largou o carro na rua e voltou para casa em protesto contra o preço da gasolina, né? Então, nesse sentido, nós brasileiros mesmo, ou pessoas de países subdesenvolvidos, que nos sujeitamos mais, ou isso é geral? Boa pergunta. Isso é geral. Os índios isolados estão submetidos à relação de poder. Porque eles têm uma realidade específica que é orientada por poucas pessoas e que o grupo inteiro comunga e participa daquela realidade. Isso é relação de poder. Entendeu? Entendi. Onde tiver um grupo social vivendo uma realidade que é definida por algumas poucas pessoas e que todo mundo compartilha e perpetua aquela realidade, é relação de poder. Tá? Agora, a questão é qual é o formato dessa realidade. A gente quando eu falo que a gente é massa de manobra, a gente é massa de manobra no sentido de viver na miséria, ainda numa estrutura escravocrata, travestida de capitalismo e democracia, tá? Aonde se vota um fundo secreto com dinheiro do povo, é aprovado e ninguém faz nada e ninguém fala nada. Isso, para mim, é o povo assinar um atestado de estupidez, de escravo, né? Um fundo secreto com dinheiro público, né? É nesse sentido que eu estou falando. Coisas Entendi. que aí, na Europa a gente não vê acontecer. Aqui ainda tem uma estrutura de dominação escravocrata aí nesse sentido muito grande. Alguns poucos fazem o que quer com o povo e o povo também não se movimenta, coisa que na Europa acontece. Mas o europeu também vive sob as mesmas lógicas de relação de poder. É uma estrutura de realidade, onde poucos orientam, onde outras pessoas queriam outro tipo de coisa, mas existe uma estrutura comum de realidade que é mantida por um determinado grupo.
Tá? Então, eles também vivem as relações de poder. Só que aí, essa estrutura de realidade, por exemplo, no caso da Alemanha, tinha um casal de amigo meu aqui que estão morando na Alemanha, estava aqui semana passada, aí eles estavam comentando lá que, tipo assim, você vai ter lá um salário mínimo lá, em torno de 1.800 euros, 1.400 euros, não sei, e uma média de salário lá em torno de 2.300, 2.400 euros, um lugar onde não tem desigualdade. É outra estrutura, entendeu? Mas também baseada em relações de poder. Também baseado num conceito de verdade. Só que aí, esse conceito de verdade da Europa, ele é muito mais humano do que o nosso. O nosso é desumano. A realidade do Brasil é desumana. Desumano. É desumano o salário que a gente tem. É desumano a realidade que a gente vive. É desumano, gente. 156 bilhões de reais por ano de corrupção. É desumano. Imagina o que isso não ia significar em termos de infraestrutura. A gente ia ter saúde de qualidade, hospital, estrada, não ia ter tanta morte, ia ter saneamento básico, não ia ter a quantidade de fome que tem. Nós temos um país, tem um dado da FGV Social, que fala que 54% do Brasil vive em situação de miséria. 54% da população. Vocês têm noção do que é isso? E 156 bilhões de corrupção por ano resolvia essa história. Um fundo secreto de 10 bilhões resolvia a fome de muita gente por muito tempo. É desumano o que nós temos. Só que a gente participa dessa realidade. Nós não somos nenhuma vítima. Thales, vai lá. Justamente pensando nesse negócio da gente não ser vítima, né? Da gente aceitar o poder. É que eu tô lembrando lá da sociologia. A gente meio que pode falar que o poder ele é uma estrutura estruturada, estruturante. Porque ele surge da gente e afeta a gente, né? Exatamente. Exatamente, perfeito sua colocação. É por isso que eu vou trabalhando, você vê que as disciplinas elas são linkadas, né? A sociologia dá uma estrutura para a psicologia e dá uma estrutura para essa disciplina. É isso, é uma estrutura estruturada, estruturante. São pessoas estruturando essa realidade estrutura a gente, né? Porque produz a nossa verdade, e à medida que a gente produz essa verdade dentro de nós, a gente continua reafirmando essa verdade e modificando essa verdade. É uma estrutura estruturada, estruturante. Exatamente. Exatamente. Então, assim, pessoal, por isso que eu não gosto. Vocês podem ver que nas minhas aulas, quando meus alunos começam a falar de poder, eu falo para parar. Para esperar essa disciplina, para a gente poder falar de poder, principalmente essa aula, para começar a entender o que é poder. Então aí vocês podem perceber que ninguém tem poder sobre ninguém. Ninguém manda no sentido de obrigar, de impor. A gente é que assume para nós como sendo nosso. Então o poder não é a capacidade de mandar alguém fazer alguma coisa. O poder é a capacidade de convencer aquela pessoa a fazer aquilo, achando que é o melhor para ela mesma. Aí vocês percebem que tem uma diferença muito grande. O poder, então, não é a aplicação da lei. Se lei funcionasse, o Brasil estava resolvido. Na Suíça, tem pouquíssimos casos de roubo, assassinato, essas coisas, né? Lá os próprios cidadãos fazem um revezamento na polícia. A cada tanto tempo, eles são afastados do emprego e vai para a guarda, e fica 2 anos na guarda. É um país que não precisa de polícia.
Porque o povo tem consciência. A polícia, a lei é para um povo que não tem consciência. É para um povo ainda muito voltado para o próprio umbigo. E com uma falta de escrúpulo muito grande com o outro. O que os nossos políticos fazem, né? A exemplo desse monte de coisa que eu citei, aí é isso. Nenhum escrúpulo com o povo. Nenhum. 54% de um país numa miséria e os caras não fazem nada. Não tem escrúpulo com o povo. Sim, Marcos. Professor, sobre o que você está falando, eu acabei lembrando da situação da greve no Espírito Santo, da Polícia Militar, né? As forças de segurança entraram de paralisação e tal, e o Estado virou um caos, né? Uma coisa horrorosa. Subiu não sei quantos o número de homicídios. Em poucos dias morreram mais de, sei lá, 200 pessoas, saquearam as lojas, que arrebentaram tudo. Aí eu pensei logo nisso, né? Logo que você falou a questão da consciência, é exatamente isso mesmo. O povo não tem consciência mesmo, não. Tem lei, mas a lei sem o uso da força não, digamos que não tem aplicação, né? Porque muita gente não segue mesmo. Então, não importa se tem lei, se tem polícia. Saiu a força, né? Digamos que é a presença da polícia nas ruas, a ostensividade e tal, já começa o cometimento de crimes, então ninguém tá nem aí, não. Só não Não, faz que tem polícia. Se a polícia sair, acabou. a polícia é um dispositivo de poder, o Foucault vai discutir isso no Vigiar e Punir. Mas aí você vê, eu não sei se você viu uns vídeos lá da galera encostando S10, Hilux nas lojas e enchendo de televisão. Eu vi e É. Aí vem virar e falar que a culpa é dos políticos. O povo, na hora que tem oportunidade, faz a mesma coisa. Que escrúpulo que a galera teve com os donos da loja. pior, viu? Eles fazem a mesma coisa. Por isso que eu falo que o político é reflexo do povo. É espelho, imagem e semelhança. Por isso que está lá. O Leandro Carnal fala, uma população honesta nunca vai ter um governo corrupto. Uma população corrupta nunca vai ter um governo honesto. Não vai votar. Não representa o povo. E toda vez que o povo tem oportunidade, o povo mostra que é igual aos políticos. A diferença é que eles tiveram acesso à televisão. E os políticos têm acesso a dinheiro público. Em grandes quantidades. Mas a primeira brecha vai fazer isso. A primeira brecha está lá. E, gente, vocês vão me desculpar, mas assim, o índice de visualização do YouTube das aulas é isso também. Eu tenho oportunidade de matar a aula e não vou ser punido porque eu não tem como pegar na chamada, não assisto. Pronto, acabou. É outro. É bobo? É bobo. Mas para mim é esse aproveitar a oportunidade e não ter o trabalho de fazer o que precisa ser feito. Eu já tive turma que eu dei uma autoavaliação, agora na pandemia, 60% da turma falou comigo que deixa a câmera desligada e vai fazer outra coisa. Complicado, hein? Se a gente não começar a tomar consciência, galera, não vamos sair dessa situação, não. Nós vamos continuar perpetuando o que está acontecendo. Alexandre, se eu tiver errado, você me corta na hora, tá? Mas eu tô pensando aqui. Igual você falou, a gente tem na nossa cabeça que o funcionamento da faculdade é esse, de ir na aula, prestar atenção, ou no caso, ver a videoaula e tal. Esse pessoal, de uma forma indireta, o pessoal que não vê as videoaulas, de uma forma indireta, não estaria tentando quebrar essa relação de poder? Lógico que eu não tô dizendo que tá certo, mas eles não estão querendo meio que fugir dessa coisa de sou obrigado a ver a aula? Não. Sabe por quê? A fuga não é deixando de assistir a aula. É brigando por se essa dinâmica não tá, se essa dinâmica de realidade não tá boa,
Boa pergunta que você fez. Se essa dinâmica de realidade não está boa, então é produzir um outro formato de realidade. Aí é começar a juntar os alunos e produzir uma outra forma de aula. Entendeu? Uhum. No caso, a gente tá continuando sendo dócil, né? Só não tá fazendo o que tinha que fazer. Tá deixando do mesmo jeito. Tá assumindo, aí tá entrando as relações de poder, assumindo essa verdade, porque cá entre nós é conveniente. A galera que não quer estudar tá achando ótimo não ter que assistir aula. O tempo tá passando, a graduação tá passando, vai pegar o diploma sem assistir aula. Vocês vão desculpar, mas tem uma maioria que quer isso. Uhum. A maioria que se perguntar e for sincero, vai falar, eu queria só o diploma e ir embora sem assistir aula. E agora estão podendo executar esse desejo. Por isso que não está brigando, essa realidade está confortável. Não está gastando dinheiro. Igual muita gente defendendo o retorno do presencial ou não, né? O pessoal que não quer o presencial, porque o online é mais fácil, querendo ou não é mais fácil. Exatamente. Em termos de aprendizado, é péssimo, né? Uhum. Não Lógico, tá questão sanitária e tudo entra na conta, mas eu garanto que tem uma percentual do pessoal que quer só porque é mais fácil. rentando. Vai economizar dinheiro com van. Uhum. Então é isso, entendeu? Tem a produção do desejo. O desejo não é o conteúdo. O desejo é economizar, ter o diploma para depois conseguir trabalhar. Só que não consegue entender a consequência disso, que sem o conhecimento, sem o conteúdo, não vai arrumar emprego que vai ganhar muito depois, não. Mas entendeu a questão? Entendi sim. Então, para poder fugir dessa estrutura, é produzindo uma outra verdade. Só que nesse caso, é o que o brasileiro adora fazer. Pega a verdade, entra nela e contorna para benefício próprio e para fazer o mínimo possível e ganhar o máximo que puder. Então, pô, se eu conseguir passar na disciplina que sem assistir aula, né, sem gastar dinheiro indo na universidade, melhor ainda. Infelizmente, né? Alguém mais aí, galera? Alguém aí abriu o microfone? Professor, eu não consigo concordar muito com a questão da população. Tipo assim, você falou que falta consciência, né? Mas, tipo assim, se a elite, né? Se as pessoas que estão lá em cima, pô, você liga a televisão, BBB, novela besta, futebol, as pessoas não estão tendo nem a chance. Eu tô falando a maioria, não a gente que tem o privilégio. As pessoas são oprimidas, elas não têm chance, não, ué. E a opressão que tem nisso, meu amigo? Me conta. Uai, se você condiciona ela desde uma criança aí que nasceu nos anos 2000, o que ela tem de bom? Sendo que ela não tem condição de ter uma TV a cabo, ela só vai ter a Globo, só vai ter esses negócios. Peraí, bicho, tem que assistir televisão? Uai, mas o que a mãe dela e o pai dela sem instrução passou para ela? Isso não é de Isso não é hoje. opressão, não, bicho. Eu tenho mais, quer ver? 2002, quer ver? 2011, 2010, 2009. 13 anos que eu não tenho televisão. Eu escolhi não ter televisão. Mas você tem instrução. Não é Eu questão olho a de maioria das instrução, pessoas. não, Gabriel. A pessoa está realizando o desejo dela, confortável. Ficar lá deitadinho no sofá assistindo televisão, meu amigo. Exatamente. Isso é o que eles. É muito melhor do que ler um livro. É muito melhor do que fazer outra coisa. O problema é que o pessoal está buscando um mecanismo de distração. Sim, concordo. Tem isso aí também. Conta a televisão. Se todo mundo parar de assistir Rede Globo, velho, todo mundo parar de assistir Rede Globo, vai parar de ter Big Brother. Só existe Big Brother porque o negócio da audiência, a galera gosta. Ô, Alexandre, E aí, só rapidinho, só para você ter uma noção, Gabriel, que não é só pessoa desse jeito aí que você está falando que assiste Big Brother, não, velho. Tem um monte de professor aí que assiste, tem um monte de gente que começa a dar doutorado
Tem um monte de gente letrada e estudiosa que assiste, bicho. É verdade, mas eles assistem porque quem tá lá em cima quer que eles assistam. Não, meu Que é o povo amigo. burro. Ninguém põe uma arma na cabeça de ninguém e põe na frente da televisão para assistir, não. Mas Cada é um aquela assiste o que coisa da quer. relação de poder, é sutil. Não. Tem escolha, velho. A gente tem escolha. A É gente tem escolha de verdade. botar, a gente tem escolha de botar a bunda no sofá. Desculpa falar aí, galera, mas entrando aí no meio dessa discussão de vocês aí, eu particularmente não assisto Big Brother, ninguém me obriga a assistir essa porcaria e acho esse programa um lixo. Então, por escolha, eu Mas não assisto essa eu também porcaria. gostaria de passar um argumento, porque tem uma frase que eu gostei de ver há muito tempo, que é o seguinte, que antigamente as pessoas falavam que era a falta de instrução que gerava as dificuldades na vida. Só que hoje em dia todo mundo tem, o mundo inteiro na palma da mão, né? Tem um celular com acesso à internet 24 horas por dia, acessa qualquer tipo de informação para fazer qualquer coisa, e as pessoas ainda preferem ficar passando tempo no TikTok. Não, eles usam o celular pra porcaria só, pô. Ué, um grande exemplo que acontece desde que eu ainda estava em Florestal, é que você ia na lotérica para tirar dinheiro, porque era o único lugar que dava para sacar, e tinha uma fila assim com 20 pessoas, todas querendo simplesmente pagar a conta, que dava para fazer pelo celular. Enquanto isso, elas estavam esperando na fila com o celular na mão, mexendo em rede social. O seu argumento é bom, muito bom, Ciro. Gabriel, eu vou citar eu como exemplo, cara. Eu passei uma parte da minha juventude sentado de 5h30 da tarde, quando começava a malhação, até 9h30 da noite, assistindo novela, bicho. Minha mãe me ensinou a assistir novela. E eu fui percebendo, velho, como que eu entrava naquela emoção daquela novela, e aquilo para mim parecia uma roda gigante, sempre fazendo o mesmo movimento, sempre a mesma coisa. E eu ia ficando com aquele mal-estar a novela inteira, para no último capítulo ter que resolver tudo, e depois começar a outra. Eu falei, gente, eu não aguento mais essa história, não. Vou parar de assistir esse trem. Mas eu fui assistir de novela, bicho. E um dia eu escolhi não assistir aquele negócio mais. E fui caçar outras coisas para fazer. Então a gente tem escolha, gente. Nós temos escolha. Eu entendo uma coisa que você fala, Gabriel, e isso, para mim, é verdade. Eu vi lá no Acre que eles estavam asfaltando algumas estradas lá e dando antena parabólica para o pessoal. Eles fizeram isso no Nordeste também. Que aí eles enfiam esses canal aberto na galera, e aí a galera só tem isso como fonte de informação. E o que faz o nosso pensamento é a fonte de informação. Se só tem isso como fonte de informação, vai acreditar em tudo que essas emissoras falam. Eu concordo com você, Gabriel. Aí sim. Isso aí molda o pensamento do pessoal. Molda o pensamento pessoal, tá? Mas a galera senta ali porque quer. Porque está caçando distração. O problema nosso é esse. Nós estamos caçando distração e não estamos caçando reflexão. E a Tem a televisão... parte também, Sim, tem a pode falar. parte também de querer só ir atrás do que é mais fácil, né? Tipo assim, tá ali disponível ali na TV, vou ver. Mas aí não vai atrás de informação, quer pegar tudo do jeito mais prático e fácil. Sim, sentar no sofá sem fazer nada, ficar assistindo o que está na frente. Então tem sim, aí a responsabilidade é do governo, porque nós queremos mais fácil. É? É os nossos políticos quem produzem em nós o desejo pelo mais fácil? Aí você entrou num outro ponto que rola muito, né, Alexandre? Eu não sei se é só da cultura brasileira ou se isso é do ser humano em geral, mas essa mania de exportar a responsabilidade. Né? Tipo, eu fracassei na prova, culpa do professor. Eu não consegui emprego, os caras que são uns bosta, que não sabem avaliar a qualidade de um trabalhador. Terminei com a minha mulher, a culpa é dela, porque ela é assim, assim, assado, fiz nada de errado. Não existe essa auto-reflexão, não enxerga para dentro, né? Vou mandar um vídeo para vocês lá no grupo do WhatsApp. Ele é tipo um filósofo. Ele tem uma designação, não estou lembrando agora qual que é.
Ele é um senhorzinho que eu vi um vídeo dele falando assim, o nariz fica em cima da boca. E a boca, né, sopra pro ar. Vem pro nariz. Se você ficar 3 dias sem escovar dente, você não sente o seu próprio mau cheiro. Mas todo mundo na mesma sala que você tiver vai sentir. Vocês verem como que a gente não quer olhar para nós. E aí, a televisão encaixa como uma lua para a gente olhar para outras coisas, né? E não olhar para nós. Mecanismo de distração. E aí, não foi político que ensinou isso para nós, não. Isso é nosso. Ele fala que isso é o paradoxo elemental do ser humano. E a gente precisa romper isso, cara. Se não romper isso, não vamos sair dessa que nós estamos, não. Então tá bom. Valeu pela discussão, né? Já estouramos muito horário. Sempre gosto muito dessas discussões, mas tem que dar aula, vocês têm que assistir aula. E daqui a pouquinho a gente conversa mais, então. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Até semana que vem. Com Deus aí.